isso aí, sem delongas, galera, já deixa eu apresentar a nossa convidada, Triana Portal, seja bem-vinda mais uma vez. Mais uma vez. Ela veio ano passado aqui, seja bem-vinda e eu creio que esse bate-papo vai ser muito edificante. Seja bem-vinda. Obrigada. Triana, eu já queria começar falando um pouquinho sobre esse assunto aqui, algo muito importante. O pai deve ser amigo e como fica a questão da hierarquia, né, a autoridade dele? Olha, eu penso que o pai ele não deve ser amigo, ele deve ser pai. Amigo, a gente tem vários pais, pai a gente tem somente um. A função do pai é educar, é ensinar. E essa função, ela necessita de uma hierarquia. Então, essa hierarquia não é naquele sentido, assim, de uma coisa autoritária. A gente falou de autoridade autoritário, o pai fala, o filho obedece, a obediência cega, né? Mas sim de autoridade de respeito. Né? Então o filho precisa entender que o pai não é uma pessoa que está ali ao lado dele, está acima dele porque sabe mais por ser pai, pela experiência. E como um líder daquela família também. Lógico, aqui acho que a gente não precisa entrar nisso, existem várias configurações, mas a questão de quando fala assim, o meu pai é um amigão, bacana é aquele pai que é super amigo, tem jovens que falam assim, eu gosto de ir na casa do fulano porque o pai dele é super legal, o pai dele permite tudo. Isso eu não sei, eu acho que isso talvez seja aí uma insegurança de alguns pais, né? Que acreditam que vão se aproximar do filho sendo permissivo, falando a mesma língua. É quase que um medo de perder o amor desse filho caso negue alguma coisa, reprove. E isso não é uma receita muito saudável. O filho ele precisa contar com o pai, ele precisa enxergar o pai, né, que é um espelho, né, como um norte, como um farol. A hora que não só a hora que precisa, mas ele precisa prover essa segurança. E essa segurança vem desse papel mais firme, mais seguro e de autoridade. Entendi, maravilha, bacana, bem explicado. Não, sem dúvida, né? E até quando a gente olha para a palavra de Deus, né? Deus, o nosso Pai Celestial, ele fala que ele corrige aquele que ele ama. Exato. Então, né, aqui na relação de família, os nossos pais, também quando vem a correção, é por amor, né? E é importante a gente entender isso, dessa responsabilidade. E enquanto a senhora falava, doutora, gostaria que você trouxesse para a gente, então, qual é a importância desse papel, desse pai na família? Assim, qual é o peso desse papel que ele tem para uma casa, para uma família? Ele é importantíssimo, é um peso grande. O pai, assim, ele entra na vida do filho ou da filha um pouco depois, né, da mãe. Porque no começo é aquela coisa, gravidez, lactação. Então o pai, assim, muitos meses depois, a gente ouve relatos de pais que falam, poxa, né, mas não interagem. Eu só comecei a realmente a pegar, a gostar quando o bebê já está naquela fase que já está, vamos dizer, andando, ou troca olhares, ou balbucia alguma coisa, porque o vínculo não acontece até então. Quando ele começa esse vínculo, né, aí ele é importantíssimo, que é uma questão, até aí a gente está falando de psicanálise, de construção aí emocional, de personalidade. O pai ele deve existir para separar justamente essa coisa simbiótica com a mãe. O pai vem para mostrar, né, que existe com essa triangulação, que existe uma outra pessoa ali, né, que tem a sua função diferenciada, né, e essa função ela tem um papel um pouco diferente da mãe, que é aquela coisa do nutrir, do cuidar, e o pai vem como a regra, como o direcionamento, é um papel estruturante. Como cabeça, assim, né? Como cabeça da casa também. E a Bíblia fala sobre isso, né? Também. Tem que ser o cabeça. Na Bíblia tem tudo. E doutora, uma pergunta aqui também que é muito interessante. É verdade que as meninas, as filhas, são mais apegadas aos pais mesmo? Olha,
Eu não tenho nenhum dado assim, aqui científico talvez até tenha pesquisa, mas eu desconheço, mas de forma empírica eu posso te dizer assim que a maioria dos casos é assim. E a gente pensar, mas por que seria isso, né? Aí tem uma coisa inconsciente, que aí a gente vai para a psicanálise de novo, né? Algo mais profundo, né? Algo mais profundo, de que a menina, ela enxerga no pai o modelo, e isso é importante, mais uma vez, né? Porque você falou, qual que é a importância do pai, né? Ele está ali para mostrar modelos para a filha, né? De que futuramente ela vai ter nas suas relações conjugais, as nossas relações afetivas, né? Então o pai vai ser o modelo, então ele é a primeira interação de uma forma diferente, né? Do que com a mãe. E o pai, ele tende a ser com a menina mais afetivo, mais apegado, mais solto, porque tem uma coisa cultural do pai também, quando a gente fala, né, de hierarquia, parece que os pais acham que eles não podem ser afetivos, senão eles vão perder essa autoridade. Que coisa. E com o filho é aquela coisa, eu tenho mais responsabilidade com o filho homem, porque ele que vai, vamos dizer, ter que desbravar o mundo, né? E que é o guerreiro, que é o né? guerreiro, então eu preciso ser mais duro com o filho. Então o pai tende a ser mais afetivo com as meninas, né? E além dessa coisa inconsciente aí do vínculo da menina com o pai, sim. Então isso, não vou dizer que é fato, mas é uma coisa bastante, assim, corriqueira e presente. Legal. E também, indo para a Bíblia não diz que a mulher é o vaso mais frágil. Acho que por isso que tem até esse cuidado, o pai um pouco mais específico com a mulher, né? Porque por ser mais sensível, enfim, tem uns detalhes ali que o pai ele consegue perceber. Opa, minha filha tem que ser tratada de forma um pouquinho diferente neste caso, né, Carol? Verdade. Acaba tendo esse cuidado maior, como o pastor falou, né? E a doutora tocou num ponto muito importante, que é essa questão do afeto, né? Que às vezes muitos pais reprimem as suas emoções ou não demonstram o suficiente ali para os filhos o quanto os ama, o quanto quer fazer também parte da vida deles. E aí já entra justamente na minha próxima pergunta, que é qual é a importância da presença desse pai nas atividades do filho, no dia a dia ali com o filho? Então, muito interessante a pergunta e assim, o que você falou assim do medo de demonstrar afeto. Acho que isso vem melhorando e vem mudando muito, Que bom. né? Já não se confunde mais aquela coisa assim, eu ser um pai amigável e afetuoso não vai tirar esse meu lugar de autoridade. Muito pelo contrário, o que consegue manter um bom diálogo com o filho, consegue acessar o filho, ele vai ter muito mais respeito, ele vai ser muito mais ouvido, o filho vai vê-lo com admiração. Né? Então esse afeto traz essa boa relação e essa admiração, e com essa admiração é mais fácil fazer aquela coisa da empatia, né? De o filho entender, tentar entender o ponto de vista do pai, quando parece às vezes que não é bem aquilo, mas deve ser por amor, né? O filho vai, lógico que é por amor, mas o filho vai pensar, né? Tá cuidando, é um cuidado, é por amor, e mesmo quando o filho não gosta de ser cerceado, de ser ali punido ou impedido de alguma coisa, né? O que tem assim de pano de fundo disso é a segurança, é o cuidado, e isso é amor. Né? Não ter isso deixa a pessoa muito perdida. Então, às vezes, a gente vê muitos casos assim de filhos agressivos, com problemas, às vezes falta justamente esse acolhimento, e esse acolhimento firme, afetuoso, porém firme. Então pode ser um reflexo disso. Sim. Interessante. Por isso que o amor lança fora todo medo, né? Já diz as escrituras. E doutora, estamos lidando também com a geração, isso claro, já aconteceu muito no passado, mas hoje é incrível, uma geração muito nova sendo pai. Uma garotada aí que, de forma prematura, eu posso dizer, não sei se eu estou sendo muito incisivo nisso, mas eu vejo uma geração um pouco inexperiente. Doutora, no seu ponto de vista, com toda a sua experiência de vida,
O que essa geração precisa fazer, tão nova, já sendo pai, o que eles precisam assumir como uma posição de pai para ter um cuidado maior com os seus filhos? Porque essa geração que está chegando agora estão perdidos, não estão sabendo cuidar dos seus filhos, estão deixando largados. O filho está crescendo sem essa paternidade, eu posso dizer assim. Qual a maior dica que você poderia dar para esse pai tão novo? Olha, esse pai tão novo, ele está aprendendo, né? Ele está crescendo, ele ainda está em desenvolvimento e já precisa cuidar de alguém. Já chegou uma responsabilidade tão grande, né? Uma responsabilidade tão grande. Eu acredito que nesses casos precisa contar com a ajuda do seu pai, né? Ter sempre uma rede de apoio mais madura, mais experiente, para poder nortear, né? E assim, para esse pai jovem, para que ele tenha bastante humildade e aceite, né? Aceite a ajuda, aceite os conselhos, aceite quando uma pessoa diz, olha, não é esse o caminho, né? Faça diferente. Então, não é deixar o seu papel de pai e transferir para o outro. Mas tentar o melhor possível e assumir. E é uma coisa de amadurecer mais rápido mesmo, já que aconteceu e que essa foi uma opção. Tem que antecipar esse processo, então, de amadurecimento. Sim, tem que antecipar. Isso, assim, né? Cada um tem a vida de uma forma diferente, né? Então, é necessário, vai precisar antecipar, sim, esse amadurecimento e vai ter que focar mais nessa vida adulta, nessa vida de paternidade, num momento em que talvez tenha outras urgências, né, internas ainda, de querer fazer muita coisa, descobrir o mundo. O que acontece com o pai jovem, muitas vezes, ele tem assim, bastante pique, bastante energia, né? Então é aquele pai que brinca, mas ele não tem muito tempo, porque ele precisa trabalhar, ele não tem muita experiência, né? Ele muitas vezes não tem paciência, se cansa logo daquela coisa de cuidado. E para o filho, que é filho de um pai jovem, ele tem um pai que está aprendendo junto com ele ali. Né? Estão na mesma escola, aparentemente, né? Sim, sim. Que legal. E doutora, até complementando um pouquinho essa pergunta, e nesse caso, se esse pai tão jovem não teve uma referência de pai, talvez, não teve um pai, ou o pai dele faleceu cedo, ou não teve um avô, um tio tanto presente, e nesse caso, como que ele faz? Ele busca ajuda onde? Olha, ele busca ajuda. Quando a gente fala, né, a gente falou de pai, assim, pai não é amigo, né? E assim, um pai, um professor, um pastor, pessoas que possam aconselhar mais do que um amigo, porque o amigo é aquela coisa que às vezes, né, ele fala para te agradar e tal. Então realmente é bom buscar, né, assim, uma referência, né? E a gente, olha, eu te digo que eu me surpreendo muito, né? Tem pessoas que não tiveram a referência de pai. Sim. E não tiveram uma boa referência de pai e acabam tirando, assim, fazendo a coisa muito bem feita, né? Talvez por isso mesmo, fala, olha, o que eu não tive, eu preciso encontrar. É lógico que é um caminho de muito investimento emocional e funcional para que ele consiga, né, saber o que fazer naquele momento, porque quando a gente, né, o pai vai ensinando o filho a ser pai, a ser marido e tudo isso, né? Se ele não teve, onde que eu vou buscar? Eu não tenho esse arsenal, né? Eu vou tirar da onde isso? Então, mas ele busca uma pessoa de referência, né, uma pessoa preferencialmente numa posição de hierarquia que possa prover ensinamento e um bom modelo, né? E siga esse modelo, ou crie o seu modelo, né? Se tem, e muita gente tem capacidade, tem essa força interna para fazer muito bem feito, mesmo mesmo não tendo tido. Nossa, maravilha, que dica muito importante. Ó, você, principalmente quando chega essa época ali dos pais aí, tá um pouquinho tristinho, porque você não teve pai, ou perder tão novo, e você talvez seja um pai muito novo. Olha essa dica que a doutora acabou de te dar, tá bom? Procure alguém que você saiba que você possa confiar, abrir o seu coração. Pode ser um pastor, um psicólogo, um médico,
alguém que de fato você vai sentir no coração, que você possa compartilhar um pouco da sua vida. E quem sabe, um conselho dessa pessoa madura mude a sua história e até para você conduzir a sua família de forma legal. E é a oportunidade de ser pai. Exatamente. É a oportunidade. Não teve o seu, não foi filho, mas dê para o seu filho aquilo que você não teve. Perfeito. Né? E seja pai, vai ter essa experiência que é tão enriquecedora e tão grandiosa. Tão pura, né? É incrível. E é muito bonito isso quando você vê, de fato, essa preocupação, né, desse pai que está descobrindo esse mundo ali, em buscar oferecer o melhor para o filho dele, em dar aquilo que muitas vezes ele não teve, de presença mesmo, eu nem digo de coisas materiais. E é muito bonito isso porque é um processo, tanto para o pai quanto para a mãe, né, focando aqui especificamente para o pai, é um processo em que vai ter erros e acertos. A gente tem a Bíblia aqui com um manual, mas cada família tem ali o seu jeitinho de fazer, e isso é muito legal. Essa questão, esse ponto familiar é muito bonito. E nesse processo, doutor, em que o pai ali está criando o ser humano, formando, ajudando ali na formação do caráter dele, tem esses erros e acertos, e quando aquele filha chega numa certa idade, chega um período que parece que começa a ter ruídos, em que os filhos não entendem, não conseguem compreender de fato ali como o pai escolhe certas coisas. Que dica você pode dar para os filhos que estão nos assistindo, né, para que esse atrito talvez que exista entre ele e o pai seja quebrado, assim, que um possa ali, sei lá, compreender o outro? Que dica que você pode dar para esse relacionamento? Olha, isso assim, a gente também, né, é uma coisa muito assim, presente, né, na vida de quem tem filho jovem, e os jovens de chegar naquele momento e de achar que assim, os pais já não são mais tão necessários, né, e pede a graça. É uma fase até meio egoísta da vida, né, então assim, eu quero estar com os amigos, eu quero estar com a namorada, com o namorado. Quero curtir minha vida. Quero curtir a vida, que chato. Então isso é natural, mas precisa assim, né? Se a gente tem já um vínculo bom construído de família, é possível transferir durante essa fase, continuar esse vínculo. Às vezes não tem. E o que acontece? Os pais se fecham também. Ver que o filho está lá, aquela coisa fica no quarto o tempo todo, só sai com os amigos. O pai, às vezes, também não sabe o que fazer e diz assim, não, já está uma fase agora em que o meu investimento vai ser só funcional, manter aqui a casa, as coisas, não preciso mais dessa coisa emocional. E é um momento em que precisa muito, né? Então, assim, tanto do pai quanto para o filho ele precisa ter uma cabeça assim aberta, né? É difícil você colocar isso na cabeça de um jovem, né? De pensar, e assim, a gente teve uma pandemia, né? Quanta gente perdeu seus pais, né? Verdade. A gente teve essa sensação de que a vida é uma coisa assim que é muito frágil, né? Então ela tem que ser bem aproveitada. Amigos você vai ter sempre, a sua família ali é sagrada. Então eu acho que é importante, mesmo que o pai, vamos dizer, entre aspas, force, mas algumas situações de família, elas precisam ser motivadas e mantidas. Então, é o almoço, é o jantar, ou é aquele horário da conversa, tem famílias que oram junto, então isso tudo não pode deixar. Não estou afim, não quero, não. É essencial que você esteja aqui, né? Então, o pai e o filho entender que aquilo é a construção ali também do seu tesouro, que é a sua família. Ele não pode se afastar, ele precisa estar presente ali. E pensar mesmo nisso, né? Assim, os pais não são eternos, colocar-se no lugar do outro, a coisa da empatia e do equilíbrio, né? Não é que não pode viver, tem que ficar ali só com os pais, atendendo as situações dos pais, né? Ele pode equilibrar, né? Tem a sua vida, curta a vida, mas o momento com os pais, ele deve ser preservado para que haja essa intimidade, porque senão vai se perdendo. Chega aquela coisa do pai, fala, e aí, filhão, tudo bem? Tudo bem, tá legal. Não sabe a mínima o que está acontecendo na vida Fica muito raso, né? Fica muito superficial, justamente. Então, se você tem mais situações em que você conversa, em que você briga, em que você discorda, isso tudo enriquece e você se aprofunda. É muito interessante, vocês podem notar,
com as pessoas que a gente mais conversa, todo dia a gente mais tem assunto. Verdade. A gente sempre tem o que falar, sempre tem um recado para mandar, alguma coisa. Agora, aquela pessoa que a gente pouco fala, você vem, é aquela conversa retórica, oi, aí, como tá o tempo, tá, acabou. Né? Então, assim, não deixe que a relação pai-filho chegue nesse ponto. Né? Porque para o pai é uma coisa assim, né, de uma perda daquela... do filho ali mais próximo, mas a perda é muito maior por filho que não tem esse pai ali como uma referência, para alguém para tirar uma dúvida, para ter a tranquilidade, a confiança e se sentir bem, por exemplo, para chorar se precisar, né? Para contar, olha, alguém fez isso para mim. Né? Então, se a relação é distante, o filho vai ter vergonha, vai ter medo, vai achar que o pai não vai entender. Então, se tem um bom vínculo e interação através desse diálogo, né, é possível, nesses momentos de angústia, procurar o pai e ter ali a ajuda dele. Sim. Perfeito. E, doutora, tem mais uma pergunta aqui, acho que é até para já finalizarmos aqui, estamos chegando ao fim, mas essa pergunta veio aqui no meu coração e eu não posso deixar de fazer. No caso, o rapaz ele sempre teve sonho de ser pai, mas por algum problema em específico ele nunca conseguiu ser pai. Só que ele é doutor. E às vezes ele se questiona sobre esse sentimento. Aí às vezes a dúvida bate. Mas ele é doutor com muito carinho, com muito amor. Qual é a dica que você dá para essa pessoa? Sabe, ó, por mais que aquele filho não seja seu de sangue, mas o sentimento, sabe, esse afeto, esse cuidado, você ter visto aquela criança crescendo, né, depois constituindo família. Qual que é a dica que você dá para esse pai que adotou essa criança? Olha, para que tenha bastante segurança, né, e assim, ele sabe o que ele dá, né, se ele quer fazer isso com todo o amor, essa construção social, né, a função do pai, né, existe o papel de pai, a questão biológica e tudo isso, mas a função ela pode ser exercida, né, e fala-se, pai é quem cria, não é? Que a gente fala, pai é quem cria, né, então esse vínculo afetivo e essa representação né, da função, o exercício da função do pai, ela pode ser assim, muito bem conduzida, assim, não deve deixar assim parecer que é menos pai. Não sei se foi isso que você quis dizer. Às vezes a pessoa tem dúvida, poxa, mas né, será que é a mesma coisa? Pode ser até muito mais. Oh, glória a Deus, maravilha. Doutora, que bate-papo gostoso, que bate-papo interessante. Eu queria agradecer pela participação e a doutora deixar suas redes sociais, seus contatos, para quem quiser falar contigo. Eu que agradeço o convite mais uma vez. Eu tenho o YouTube, que é Portal Triana, e o Instagram é o @Clínica Portal Morumbi. No YouTube eu estou sempre colocando novos vídeos e alimento com matérias no Instagram. Então, quem puder seguir, é só... Maravilha. É só procurar. É isso aí, então é facinho. Doutora, muito obrigado e até a próxima. Outros assuntos muito importantes aí e essenciais para a nossa geração, tá bom? Deus te abençoe. Maravilha, obrigado. É isso aí, galera. A gente vai pro intervalo agora. Também no próximo bloco você já vai ter o Talk Game com a Lari Lopes, que foi muito bacana. E aqui eu quero me despedir. Acho que a Carol também já pode se despedir agora também, né, Carol? Porque já vamos direto pro quarto bloco depois, né? Já vamos para o quarto, é isso aí. verdade. Passou rápido demais, gente, Muito mas acredito rápido. que foi edificante, foi bom pro pessoal aí de casa. Com certeza. Galera, então, olha, a gente vai para um rápido intervalo e eu quero aproveitar a oportunidade só para deixar uma mensagem para os papais. A Bíblia diz aqui em Êxodo, voltando aqui, Êxodo 20:12, esse é o versículo chave. Honra teu pai, e no caso também coloca aqui, a tua mãe, que também é muito importante isso, viu? Para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Amigo, amiga, valorize seus pais. Pastor, mas o meu pai hoje não está vivo, nem minha mãe. Mas valorize aquelas pessoas que cuidaram de você. Dê valor para essas pessoas. É muito importante, elas deixaram um legado, deixaram uma história. E hoje você é a pessoa que você é, de conquistas, de grandes vitórias, porque teve alguém lá atrás que foi uma base para você. Tá bom? Deus abençoe muitos papais. Aproveite o dia dos senhores aí, tá bom? Cuide da família, valorize mais e mais os filhos. Também quero deixar um beijão pro meu pai. Senhor Antônio, pai, eu te amo, tá bom? Não só como
o filho, mas também em Cristo Jesus. Oro pela vida do senhor e que o senhor continue essa bênção aí, tá bom? Sempre me educou desde criança. Eu lembro que o senhor me levava para trabalhar bem pequenininho, garotinho, entre 13 e 14 anos, já ensinando os caminhos que eu deveria seguir, que era de homem trabalhador. Tá bom, pai? Que Deus te abençoe. Um beijo do coração. Feliz Dia dos Pais para todos aí. Galera, então vocês vão ficar agora com a Lari Lopes, depois no próximo bloco, a gente vai para um rápido intervalo. Lembrando que hoje, na Avenida São João 791, às 19h40, mudamos o horário, tá? Não é mais 20 horas não. 19h40, Night for Jesus, nosso culto oficial da Juventude da Igreja da Graça. Você é o nosso convidado especial, tá bom? Que Deus abençoe. Deus abençoe muito. Final de semana, o próximo vai ser top, né, Carol? Isso, com certeza. Estamos aí toda tarde de sábado, né? Tem o próximo bloco ainda, então continue com a gente, viu? Vamos no intervalo, mas a gente volta. É isso aí. Um beijão. Tchau, galera. Uhul. Movimento Jovem, movimento jovem, movimento jovem, movimento jovem.